Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e assim com alegria iniciamos nosso encontro de hoje. Reunidos em seu nome, em nome de Mestre Jesus, queremos agradecer pela vida, pela oportunidade de juntos aprendermos com o Evangelho, com Joana de Ângeles. E por isso, nessa noite, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam vossa presença. Assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E muito boa noite a todos vocês. Estamos iniciando o nosso encontro. Boa noite, para Sandra Oliveira Vita, boa noite para Andréia Portela de Souza, boa noite, Bárbara Santana Nery, alguns já correram por aqui, a Leni Souza também conosco aqui. Então, o nosso abraço para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Iniciando o nosso encontro, Nosso encontro desta quarta-feira, meio da semana, já estamos então, e hoje, último dia do mês de abril, estamos encerrando o mês de abril, juntos, agradecendo por mais esse mês que nós estamos conseguindo superar, e iniciando amanhã, 1º de maio, de feriado, dia do trabalho, então um pouquinho de descanso para quem pode, porque muitos ainda trabalham e nós sabemos disso. Nossa boa noite também, então, para Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, que também está conosco. É isso, amigos, sejam todos muito bem-vindos, esperamos que esteja tudo bem com vocês, como sempre, Saúde, principalmente, família, trabalho, todos. Nosso abraço para a Olga Fernandes também, Fagundes Olga? Abraço, então, para todos vocês. E nós vamos ver hoje, então, na sequência do capítulo, Bem-aventurados que são misericordiosos, falar sobre perdão das ofensas, o item 14. E nós estamos iniciando o livro hoje, Leis Morais da Vida, de Joana de Ângeles e Valdo Franco. E o capítulo de hoje fala Amar a Deus. É o nosso capítulo de hoje. Esses capítulos são um pouco longos, então eu dei uma ajeitadinha, uma enxugadinha, não perdendo o sentido geral, para podermos enquadrar dentro do tempo que nós temos aí, que também seja favorável para todos vocês, que esse horário, a gente sabe, é horário de jantar, das moças, meninas, aí estarem preparando jantar para a família, esse tipo de coisa toda que a gente conhece e sabe muito bem. Nosso abraço, então, para a Judélia Lima. Vamos ver, então, o Evangelho que fala hoje sobre perdão das ofensas. Vamos ver o que nos diz. E a mensagem é então de Simeão de Bordeaux, de 1862, sendo, portanto, o item 14 do capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são brandos. Inicia assim, então. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 77 vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa consciência, a vossa inteligência e falar do mais alto do vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus dá aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Ensinarás, perdoarás a cada ofensa, assim, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo que os torna invulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem Ele que te perdoar frequentemente, e conta o número de vezes que seu perdão desce para pagar tuas faltas? Escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos.
Perdoai, usai de indulgência, sede carinhosos, caridosos, generosos, pródigos, mesmo de vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, escutai e comentai essas palavras que vos digo. Da parte daquele que do alto dos esplendores celestes está voltado sempre para vós, e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, aos vossos irmãos como tendes necessidade, e eles vos perdoem. Se os seus atos vos foram pessoalmente prejudiciais, é um motivo para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum em relevar os erros dos vossos irmãos, se eles não houvessem feito senão ofensas leves. Espíritas, não ouvidei jamais que, tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vós vos dizeis espíritas, sede-o, pois. Ouvidai o mal que se vos pôde fazer, e não penseis senão uma coisa, o bem que podeis realizar. Aquele que entrou nesse caminho dele não deve se afastar, mesmo pelo pensamento, porque sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles estejam despojados de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode cada noite adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão de Bordeaux, mensagem de 1862, 163 anos atrás. Então, Simeão mandando esta mensagem para todos nós. E ele fala para nós, no caso de Simeão aqui, essa mensagem sobre o título Perdão das Ofensas, fala sobre aquilo que Jesus mais nos fala, mais nos recomenda: perdoarmos. Porque para pedirmos perdão, temos que superar imensas barreiras dentro de cada um de nós. Vocês se lembram, que dias atrás, encontros atrás, eu falei sobre aquilo que Joana de Ângeles nos fala, sobre aquilo que nós aprendemos das nossas existências vivendo nesse mundo material, das diversas encarnações que nós fizemos, passamos, tivemos, erros e acertos, e tudo aquilo que nós passamos foi constituindo a nossa maneira de ver o mundo, a nossa maneira de pensar, nosso caráter, nossa personalidade, constituindo aquilo que é chamado de nosso ego. Por outro lado, temos dentro de nós a consciência divina de Deus, que sempre procura nos orientar nos caminhos do bem, no caminho do bem, mas a decisão é nossa. Por isso que quando fazemos algum ato, tomamos alguma resolução, e muitas vezes erramos naquilo que nós fizemos, deixamos de fazer, vem a nossa consciência e nos acusa. Assim como quando praticamos um ato considerado ruim, mal, nossa consciência também nos acusa. E essa é a consciência, é a questão, que e vem do nosso espírito, filhos de Deus que somos e que quer que nós traçamos um caminho perfeito. Então a nossa consciência fala: olha, você errou, você fez isso, não devia ter feito isso, você fez desse jeito, era melhor ter feito do outro, ou simplesmente não ter feito para evitar tantos problemas, situações de prejuízos para os outros. Nossa consciência nos fala. E fala para todos nós. Mas aí vem então o nosso famoso ego, que é o nosso orgulho, que é a nossa vaidade, que é a nossa certeza de estarmos certos, que fizemos como tinha que ser feito, para atingir o objetivo que eu queria. Eu atingi ou não atingi, é uma consequência daquilo que nós fizemos. E especificamente quando nós somos então ali atingidos por atos dos outros, nós ficamos com muita raiva, ficamos irados, ficamos magoados,
Muitas vezes temos aqueles pensamentos de vingança, esse tipo de coisa, porque fomos muito prejudicados, né? Isso não é nada incomum para nós, como não é incomum para ninguém que está aqui nesse mundo ainda. Então nós nos sentimos assim. Agora, nessas situações em que nós nos sentimos muito ofendidos, né, o nosso ego foi ofendido, né? Não, basicamente, o nosso espírito como consciência divina, porque ele entende que todos nós estamos em aprendizado, todos nós, ninguém aqui é sábio absolutamente em nada. Estamos aprendendo. O que nós achamos que é certo hoje, amanhã podemos achar que, nossa, que ideia que eu tive, né? E coisas que eu fiz pensando que estava certo e não estava. E para nós, quando fazemos alguma coisa errada, chegarmos à fonte, né, que nossa consciência nos acusa e pedirmos perdão, é preciso que nós tenhamos melhorado em muitas virtudes, né? Especialmente, claro, naquela que se chama como mau pensamento para nós, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, essas três características, esses três sentimentos, né, ou virtudes negativas, seja lá como a gente encara, mas que nos prejudiquem muito. Evita que nós possamos atingir essa excelência de realmente entender, não só ter a nossa consciência nos acusar, mas que a gente se disponha a efetuar o reparo necessário, ainda nesta encarnação, para evitar levar desafetos para próximas encarnações, como não é nada incomum de acontecer. Então nossa indulgência tem que estar cada vez mais crescente, em detrimento, claro, do nosso orgulho, nossa vaidade, que é então renunciar a muitas das coisas que nós achamos que são absolutos. Eu tenho absoluta certeza que me ofendeu por isso, por aquilo. E Jesus nos fala, ele passa a vida toda, a existência dele nesse período, os 30 ou 33 anos, que foram os 3 anos, né, que ele passou conosco em sua missão, vamos dizer assim, e ele resume, né, ama o próximo como a si mesmo. E amar significa entender, amar significa ser indulgente, porque todos estamos aprendendo, ninguém aqui é sábio absolutamente, e que faz tudo certo, ninguém faz tudo certo. Eu não faço, ninguém faz. Então precisamos ir desenvolvendo dentro de nós essa questão chamada indulgência, entendemos melhor uns aos outros, para que possamos, evidentemente, como pede aqui, efetuarmos o perdão das ofensas, que facilita também a que perdoemos, não só entendermos e pedir perdão por nossos erros, mas que também perdoemos. E tanto pedir perdão como perdoar passa por uma outra questão, que é nós entendermos nossa própria deficiência e perdoarmos a nós mesmos, para que possamos viver esse perdão em plenitude. Mas é um caminho ainda bem longo e complicado, como todos nós sabemos, mas que não podemos esmorecer, como pede então o Simeão nessa mensagem para todos nós. Pois é, queridos amigos, aí então falando, né, de perdão das ofensas, e como se diz, né, maiores mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu espírito, sua alma, né, acima de qualquer coisa. E é isso que Joana vem falar para nós agora, amar a Deus, no capítulo 1 do livro Leis Morais da Vida. E amar a Deus é aplicar o quê? A indulgência, aplicar o perdão, é entender que todos nós estamos em aprendizado e que erramos muito e erramos feio muitas vezes. Nós precisamos ter, sim, a indulgência para reconhecer que todos estamos trabalhando para melhorar. E melhorar passa, sim, por nos entendermos cada vez melhor. Vamos ver o que Joana fala sobre nós, para nós, aliás, hein? Sobre nós também, dentro da questão amar a Deus. E ela diz para nós: amor é vida. Sem o amor de Deus, que tudo vitaliza, a criação volveria ao caos do princípio. Antes, portanto, do amor não havia criação, porque Deus é amor. Sem o amor ao próximo, não se pode amar a Deus. Nesse particular, o Evangelho é todo um hino ao Criador.
mediante o eloquente testemunho de amor ao próximo apresentado por Jesus. Em todos os seus passos, o amor se exterioriza numa canção de feitos, renovando, ajudando e levantando os espíritos. Não podendo o homem romper a caixa escura do egoísmo, saindo de si na direção da criatura, sua irmã dificilmente compreenderá o impositivo do amor transcendente em relação à divindade. O homem constitui indubitavelmente um enigma que só a luz meridiana da reencarnação, técnica do amor e da justiça divina, pode ser entendido. Na vida, sob qualquer expressão, está manifesto o amor. Mediante o amor, animam-se as forças atuantes e produtivas da natureza, no mineral, no vegetal, no homem e no anjo. Dilata desse modo as tuas expressões íntimas, dirigindo-as para o bem, e não te preocupes com o mentiroso triunfo do mal aparente. Exalta a vida e não te detenhas na morte. Glorifica o dever e não te reportes à anarquia. Fala corretamente e retificarás os conceitos infelizes. Se te impressionam as transitórias experiências do primitivismo e da barbárie que ainda repontam na terra, focaliza a beleza e superarás as sombras e inquietações. A maneira mais agradável de adorar a Deus é elevar o pensamento a Ele através do culto ao bem e do amor ao próximo. Desce a dor e ergue o combalido à saúde íntima. Mergulha e levanta ao planalto os que aí encontres. Curva-te para socorrer. No entanto, ascende ao rumo de Deus pelo pensamento, ligado ao seu amor, e vencerás as dificuldades. Se desejas, todavia, compreender melhor a necessidade de amar a Deus, acompanhe o desabroçar de uma rosa, devolvendo perfume à vida, o que extrai do solo em humus e adubo. Fita uma criança, detente num ancião. Ama, portanto, pelo caminho quanto possas, plantas, animais, homens, e descobrirás, por fim, superiormente, amando a Deus. É o que nos diz Joana de Ângeles. E é a realidade, quando ela diz, encerrando para nós esse tema de hoje: ama, portanto, pelo caminho quanto possas, plantas, animais, homens, e te descobrirás, por fim, superiormente, amando a Deus. E é uma grande verdade, porque ela encerra as palavras para nós hoje. E nós lembramos que no Evangelho nós falamos sobre perdão. Praticar o perdão na sua essência, realmente perdoando, é amar a Deus. É ali onde Deus reconhece que nós estamos em evolução, procurando agir retamente no bom caminho para o nosso próprio benefício. E é isso, amigos, é isso. Fácil não é, mas perfeitamente possível, não é? Vamos então cumprimentar os nossos aniversariantes de hoje, encerrando o mês de abril. Cristian Carvalho, Jaqueline Bianchi, Moema Fonseca, Marcelo Sena de Oliveira, todos aniversariando hoje. Nosso abraço, coração a coração para todos vocês. E amanhã, pessoas conhecidas daqui, olha aí. A Sônia Martins, aniversário amanhã, olha que maravilha, nosso abraço, Sônia. Também aniversariando, recebe nosso abraço, Adeburgo Ricarte, Djalma Linarello, né, Célia? Companheiro nosso trabalho também, de infância da Célia, olha só. Também a Rose Nogueira, também o Monteiro Marino e a Alice Castro de Almeida, essas pessoas que estão aqui no Facebook. A gente manda o nosso fraternal, amoroso abraço, e claro, mandamos também a todos os aniversariantes particulares de cada um de vocês. E vocês encaminhem esse pensamento amoroso de todos nós
e que nesse pensamento leve nossa vibração positiva para que, iluminados pela luz de Deus, nosso Pai, soberano pelo amor do nosso querido Mestre Jesus, todos plantem as melhores sementes para que a colheita seja ótima. Não só eles plantem, mas todos nós que estamos juntos neste mundão de nosso Deus, né? Então, nosso abraço aqui também. Várias pessoas entraram enquanto a gente estava falando, mas que eu consigo ver agora, o Fábio Fidelis, nosso querido Alzirinha Crepaldi, e muitos de vocês, eu mando aqui nosso abraço. Depois, para aqueles, né, que deixaram aí seu boa noite, por isso que é bacana deixar boa noite, a gente responde também desejando uma boa noite, tá bom? Então, um grande abraço para todos vocês e vamos partir para o nosso encerramento. Pois é, como passa o tempo rápido, né? Nosso encontro passando rápido. E chega então um momento que nós vamos orar, pedir sim para Deus, nosso Pai, nosso querido Mestre Jesus, intercedendo por nós junto ao nosso Pai, para que Ele mande aquelas bênçãos para todos nós, para os nossos queridos amigos a quem nós pedimos as preces, né? Que vocês pedem, que vocês mentalizam, os familiares, amigos que vocês conhecem, estão precisando dessa energia construtora, reparadora, amorosa que nosso querido Pai Celestial nos manda. E vamos pedir, vamos orar e pedir sim essas preces. Pedir é chegar, sair de nosso coração essa mensagem de amor e chegar até nosso Pai e recebermos as bênçãos celestiais de volta. Orando então, e vocês mentalizando, Aline Priscila de Camargo, Maria Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Décio Musa da Silva, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Miranda Nicolúcio, Vanina Nicolúcio, Helena Saldanha, Elaine Peroni, Orlando Lameu, Rosa Decrece, Cid de Paulo Renato Ferreira, Luiz Esferra, Maria das Graças, Barbosa Pires, Adriana Anabela Basso, Maria Clara Santana, Juraci Soares Souza, Maurício Barros, Claudemir Ruiz, Omi, nosso querido amigo, um grande abraço, Antônio Carlos Mandragueto, Carlos Alvarenga Facioli, Carlinha também, batalhando a recuperação, né, Carlinha? Grande abraço. Bárbara Comente, Ana Clara Baricala, Maria Aparecida Braga, Gabriel Resmilha, Maria Helena Santana, minha irmã Terceira Antonella, batalhando também no dia a dia, né? Nosso abraço carinhoso também a Rubiana Viana Baraco, Maria Tânia Pereira, de Ávila Marcondes, também conosco Antônio Donizete Neves, o Matheus Esferra, nosso abraço também do Recuperação, Sônia Martins, também Gustavo, filho da Sônia Martins, todos, que Deus abençoe e fortaleça, e vamos para o momento aguardado, que é o momento da prece, que abrimos nosso coração e mandamos nosso recadinho carinhoso ao nosso Pai. Vamos lá? Salve Regina, Madre Misericordiae, Vida dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, et soles Filii, ad te suspiramus, clementes et plentes, in ab lacrimarum vano. Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui reunidos estamos mais uma vez, Pai, em seu nome, em nome de Mestre Jesus, a quem agradecemos. Agradecemos a vós e vos louvamos, Pai, por nos dar a vida, que nos permite neste momento todos estarmos juntos, comungando esse momento de paz, de oração, que tão bem faz aos nossos corações, ao nosso corpo físico, à nossa mente. E assim pedimos, Pai, nós todos pedimos suas bênçãos sobre todos os seus filhos, suas bênçãos aos aniversariantes felizes desses dias, a tantos irmãos que estão vindo ao mundo, abençoados e abençoados pais que os tragam. Abençoa, Pai, nossos entes queridos, familiares, amigos que já nos deixaram. Abençoa tantos irmãos que cumpriram aqui sua missão, estão nos deixando também nesses dias. Abençoa, Pai, a esses irmãos que nós demos aqui os nomes, que mentalizamos,
irmãos encarnados que desejam continuar aqui, batalhando pelo aprendizado, por sua redenção moral. Abençoa assim nossas famílias, abençoa todos os seus filhos dispersos por este mundo, pelo seu universo, tantos em grande sofrimento, causados por nós, por nossa ignorância, por nosso egoísmo, nossa maldade, nossa ganância. Auxilia-nos, Pai, a superar essas barreiras ao pleno exercício do amor. Abençoa assim nossos irmãos à procura do trabalho. Abençoa nossos irmãos que têm seu trabalho, que o valorizam. Abençoa nossos irmãos que nos dão o trabalho. Abençoa nossas casas de oração, amado Pai, de todos os credos, porque vamos os louvar, vamos os agradecer, acolher em nossos corações as suas bênçãos. E sim, pedimos que nossos irmãos pequeninos, esses que estão vindo ao mundo, as crianças, jovens, adolescentes, que chegam ao momento, abençoado momento de decidir suas existências, que a decidam pelo amor, pela indulgência, pela paz, pelo respeito, pela paciência e tolerância, pelo perdão, pela fraternidade e solidariedade, porque juntos, Pai, sabeis que precisamos recuperar este mundo que já tanto prejudicamos. Prejudicamos a fauna, prejudicamos a flora, prejudicamos o ambiente, a água tão fundamental a todos nós. Auxilia-nos a recuperar este mundo magnífico que criastes para nós. E assim, Pai, levamos a vós esta prece juntos, dizendo: Pai nosso, que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o seu reino de bondade, de paz, de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. E perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem distantes do bem. E com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, deste mundo de desterro distante da tua luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do seu amor. Por isso, Pai, humildemente, todos nós pedimos que seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia infinita esteja sempre conosco, com todos os seus filhos espalhados por este mundo, por este universo, estejam onde estiverem, como estiverem. Encarnados, desencarnados, que seus bálsamos de luz, suas bênçãos celestiais estejam sempre equilibrando o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente, harmonizando a todos nós. E assim harmonizamos nossos lares e onde quer que formos, levamos seu amor. Pedimos, Pai, abençoa nossos anjos guardiães, os bons espíritos, que trazem a nós suas bênçãos por nossos bons pensamentos, palavras e ações. E abençoa nossos irmãos perdidos na sua caminhada ainda neste mundo, caminhos tortuosos, para que retornem ao caminho do bem, da paz, da luz, sob seu amor. Por isso vos agradecemos. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe. Obrigado, amado, querido Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, Pai, por tua graça, agora e sempre. Por isso, queridos amigos, como é bom podermos orar, né? Sônia conosco, aniversário amanhã, né, Sônia? Grande abraço, Deus abençoe a você, a todos os aniversariantes. Abraço aqui para Daniela Cecchini também conosco, aqui dando aquela força para todos nós. Os queridos Luiz Fernando Juliato também aqui conosco, nossa boa noite para todos vocês. Uma alegria poder acolher a todos vocês, né? Nesse abraço de quilômetros, milhares, muitas vezes de quilômetros, vocês muitas vezes estão distantes de nós. Mas o importante
é essa vibração, esse encontro, esse amor que a gente transparece, todos nós transparecemos e emitimos uns para os outros. Márcia Miranda, o nosso abraço a todos vocês, eu e Célia, que aqui também está conosco. Um beijo muito grande para todos vocês. Amanhã vamos festejar aquele aniversário da Célia. Amanhã ela faz também aninho, completa um aninho, mais um, e abre caminho para novos anos, novos desafios, não é? Então, um grande abraço para você, Márcia Miranda, Roberto Messner, Sônia Martins, Judélia Lima, todos vocês estão deixando aí seu boa noite. Marcamos o encontro, então, agora para sexta-feira, já no mês de maio, com muita alegria, saúde, sob as bênçãos e permissão de nosso Pai. Voltamos a nos encontrar para o Evangelho, Jornada de Ângeles. E, queridos amigos, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, iluminando suas vidas, seus familiares, amigos, todos nós, todos os filhos de Deus, agora sempre. Que essa paz abençoada esteja sempre conosco, que nós as distribuamos graciosamente e abundantemente. Grande abraço para todos vocês, sejam todos muito bem e até quarta-feira. Tchau.